Pega a visão, aqui é o professor Alexandre Pérez, fazer mais uma questão de geografia da prova da ESA do ano de 2012. É uma questão interessante, mas antes de falar da questão, deixa eu falar uma coisa para você. Vem cá, vem cá. Aqui no Pega a Visão você já sabe como é que está funcionando. Questão dada, questão resolvida. Então se liga na missão. Vamos resolver essa questão, porque você vai estar brevemente fardado, parceiro. Brevemente você vai ser sargento do exército. Então vamos ver como é que foi essa questão aí. Sobre a divisão política atual do território brasileiro, é correto afirmar que o Brasil é uma república federativa formada pelo quê? Então a gente tem que entender no contexto atual. Cara, que contexto atual é esse? Que divisão política é essa? É a divisão política que vem com a Constituição de 1988, a Constituição Federal de 1988, a Constituição que veio após o regime militar. Então, ela acaba adotando como divisão ou como regionalização oficial aquela divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que vem da década de 70, ok? Mas essa regionalização, essa divisão do território, sofreu algumas, como eu posso dizer, atualizações. Porque antes de 88 nós tínhamos, por exemplo, alguns territórios no Brasil. Mas a partir da Constituição de 88, aqueles antigos territórios foram colocados todos como estados. Então, hoje em dia, o Brasil não possui mais nenhum território, ok? Possui apenas estados e também o Distrito Federal. Onde está a capital do Brasil? Brasília, construída na época, por exemplo, do Getúlio, do Juscelino Kubitschek, o nosso JK, 50 anos em 5, vamos levar a capital para o interior, não é? Vamos modernizar o Brasil, toda a política rodoviarista e toda a questão de interligar o território nacional por meio das rodovias. Okay? Então, vamos entender um pouco qual seria o bizu dessa questão. O bizu dessa questão é o seguinte: os territórios que existiam foram extintos em 88, okay? E aqueles antigos territórios se transformaram em estados. Tá? A regionalização é a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 1970. Uma outra maneira de falar divisão é regionalização, porque, na verdade, uma regionalização é uma divisão do espaço geográfico de acordo com critérios pré-estabelecidos. Então, com a Constituição de 88, nós tivemos a divisão do Brasil a partir de 5 regiões. E essas 5 regiões são as seguintes: Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Okay? E aí, então, nós temos o seguinte dado, a seguinte informação sobre a quantidade de estados em cada região. Nós temos que a região Norte acaba sendo composta por 7 estados, a região Nordeste nós temos 9 estados, no Sudeste 4, no Sul 3 estados. E o Centro-Oeste acaba sendo composto por 3 estados mais o Distrito Federal. E aí, quando você olha para as alternativas, você chega ao seguinte: letra D, 26 estados e Distrito Federal. Okay? Totalizando, então, 27 unidades da federação, 26 estados, mais o Distrito Federal. É uma questão tranquila, é uma questão que, na verdade, a banca está querendo saber se você conhece o território do país, da nação que você vai defender. Então, se você quer defender o Brasil, se você quer virar sargento do Exército Brasileiro, você tem que saber como é o território brasileiro, como ele está dividido, quais são os estados, quais são as divisas, né, entre os estados, as divisões entre os estados, em que regiões esses estados estão e também o próprio número de estados em cada região. Valeu, forte abraço, se liga na missão, pega essa visão. Até a próxima.